Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Mais 2 mortes causadas por febre amarela foram confirmadas no estado. 10 passageiros ficaram feridos quando um ônibus passou por cima de uma grade de proteção e caiu de um viaduto. Foi um susto grande. Centenas de motoristas já usaram hoje a nova modalidade de pagamento do IPVA 2018 pelo cartão de crédito. O imposto das placas com final 1 e 2 vence hoje. Parques sujos com infraestrutura deficiente e até fechados. Essa é a realidade encontrada pelos belo-horizontinos que se aventuram a visitar alguns parques da capital. Começa na próxima semana a inscrição online para os mais de 630 mil profissionais que buscam uma vaga de designado na educação. Preço dos materiais escolares varia até 400% em BH e pais precisam ser criativos para conseguir fechar a lista. Eleições 2018, hoje vamos falar de mais um nome que vem sendo cogitado para concorrer ao governo de Minas e esse é um dos assuntos do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. A partir de agora é lei. Ar-condicionado instalado em prédio público ou de uso coletivo terá que passar por manutenção periódica. Você protege a sua pele quando sai ao sol? Pois em pleno verão, esse é um cuidado que não pode faltar. E uma especialista vai ensinar a usar direitinho o protetor solar. O câncer de pele é um risco que todo mundo corre. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Mais 2 mortes causadas por febre amarela foram confirmadas aqui em Minas. Em Nova Lima, na região metropolitana, um morador da cidade de São Paulo, que passava as comemorações da virada de ano na cidade mineira, morreu no último dia 6. Carmo da Mata, na região centro-oeste, também confirmou uma morte pela doença. A cobertura vacinal contra a febre amarela atinge 96% da população de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Quem não foi imunizado está sendo esperado nos 17 postos de saúde da cidade. Já que teve um caso de óbito, né, tem que proteger a gente, as crianças, a família toda, né? A preocupação aqui em Nova Lima é com a possível presença do vírus da febre amarela na cidade, depois da confirmação da morte de um homem de 43 anos, vítima da doença. Ele morava em São Paulo e veio visitar a família no fim do ano. 2 pessoas morreram com suspeita de febre amarela e 2 estão internadas. Uma delas em estado grave. A vacinação na região, que ocorreu o óbito, está sendo realizada casa a casa, num diâmetro grande, determinado, para evitar possíveis contágios. A vacina ainda é a única forma eficaz contra a doença. Os 2 homens com suspeita da doença foram transferidos para este hospital na capital mineira, onde permanecem na UTI. Um deles veio de São Paulo para passar as festas de fim de ano com a família. Em Minas Gerais, já são 2 casos confirmados de febre amarela este ano. Entre dezembro de 2016 e julho de 2017, o estado enfrentou uma epidemia de febre amarela que matou 206 pessoas. E agora falando sobre dengue, nos primeiros 8 dias do ano, Minas Gerais registra 93 casos prováveis da doença. Os números são da Secretaria de Saúde do Estado, que divulgou também que chegam a 9 as notificações para a febre chikungunya. Não houve nenhum registro do Zika vírus, doença que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. No ano passado, Minas registrou pouco mais de 29 mil casos de dengue, com 15 mortes. Em 2016, o estado enfrentou uma epidemia da doença com mais de 521 notificações. Um ônibus caiu de um viaduto em Contagem, na região metropolitana de BH, na noite dessa terça-feira, depois que o motorista perdeu o controle da direção. Ele passou, sobre a grade de proteção e caiu na Avenida General Davi Sarnoff. Foi um pequeno voo, na verdade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 10 pessoas ficaram feridas. As imagens feitas por um celular mostram o local logo após o acidente. O acidente aconteceu por volta de 8h30 da noite no cruzamento das avenidas Babita Camargos e General Davi Sarnoff, no bairro Cidade Industrial, em Contagem,
na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista contou para a polícia que perdeu o controle do ônibus ao olhar para trás por conta de uma confusão, após duas mulheres pularem a roleta. O veículo invadiu o meio-fio e caiu de uma altura de cerca de 6 metros. Pelo menos 10 pessoas precisaram de atendimento médico. Várias viaturas foram chamadas para atender as vítimas, entre elas o motorista do coletivo. As duas pistas que ficam na parte de baixo da trincheira foram interditadas para a limpeza do óleo que vazou do veículo. Pela manhã, o trânsito já tinha sido totalmente liberado. O sistema de monitoramento do ônibus deve ser acionado para apurar o que teria acontecido momentos antes do acidente. Por meio de nota, a Transimão Transportes Rodoviários, concessionária responsável pelo coletivo, disse que o acidente foi uma fatalidade e que prestou socorro às vítimas e ao motorista. Dezenas de motoristas já usaram hoje a nova modalidade de pagamento do IPVA pelo cartão de crédito. Nesta quarta-feira, vence o imposto para as placas com final 1 ou 2. No cartão, a conta pode ser parcelada em até 12 vezes. Cada operadora vai acrescentar juros ao valor a ser pago e o motorista precisa ficar atento a esse acréscimo. Foram instalados mais de 100 pontos de atendimento em todo o estado para esse tipo de pagamento. De manhã, gente, o movimento foi intenso na sede do departamento, na região centro-sul da cidade. Quem optou por pagar no cartão enfrentou filas. Pela manhã, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais ficou sem internet e uma enorme fila se formou. Muita gente procurou a unidade para fazer o parcelamento do IPVA 2018. Fizemos a previsão de receber apenas os proprietários de final 1 e 2. Tivemos um congestionamento no sistema em razão de inúmeras consultas e da emissão de guias. Mas estamos normalizando o atendimento, já efetuamos mais de 70 atendimentos. O pagamento no cartão de crédito é uma novidade deste ano e vale também para o seguro total, taxa de licenciamento, multas e outros débitos junto ao Detran. Inicialmente, serão 100 pontos de atendimento em centros de formação de condutores, em cidades de várias regiões do estado. Todos os municípios do estado, a gente espera no decorrer do ano, no prazo máximo de uns 180 dias, já está disponível para todos os municípios, né? O pagamento pode ser feito em até 12 parcelas, porém a operação está sujeita a juros praticados pelo mercado, a serem pagos à operadora do cartão de crédito. Apesar dos juros, a novidade agradou a população. Olha, na crise que o Brasil está vivendo, né, é uma boa, né, porque não tem outra solução, né, vamos pro cartão de crédito. A gente diminui, em vez de fazer de 12 vezes, faz de menos vezes. E o que eu estou pensando é fazer assim. Boa ideia. Também é boa ideia, ó. Fernanda pretende usar a modalidade para parcelar o IPVA deste ano em 4 vezes. Apesar dos juros, ela acredita que vai valer a pena. Alivia, né? E pelo menos você fica com seus impostos em dia. Não tem um problema de ficar com o IPVA atrasado, ter que deixar o carro parado e às vezes precisar do carro e ele ter que ficar na garagem. Para facilitar, o ideal é que o cidadão procure os postos de atendimento mais próximos à sua residência ou trabalho, que já tenha os débitos em mãos. E tem mais uma informação importante sobre o IPVA, que a partir de hoje o horário de atendimento no Detran será ampliado. As senhas para atendimento agora são distribuídas até às 6 da tarde. Assim, os cidadãos terão 1 hora a mais para o atendimento presencial na sede do departamento, que fica ali na Avenida João Pinheiro, número 417, no bairro Boa Viagem, ali perto da Praça da Liberdade. A lista com os 12 pontos você pode encontrar aí para você pagar com o IPVA com o seu cartão de crédito aqui na capital, e também os outros 88 locais no estado espalhados estão na página do Detran. É só você acessar lá detran.mg.gov.br. A situação de alguns parques em Belo Horizonte não é nada boa. Ao invés de atrair visitantes, espanta. A má conservação dos espaços se torna um problema ainda maior nesse período de férias, quando muitas famílias utilizam os locais para o lazer das crianças. Segundo um levantamento da Fundação de Parques de BH, apenas 18% dos itens que são avaliados nos espaços apresentam boas condições de uso. A pesquisa se refere aos 54 parques abertos ao público que são administrados pela Fundação. Sujeira, vandalismo e descaso. O que era para ser um parque para os moradores da região do Morro das Pedras, hoje é pasto para animais. Considera-se que um parque encontra-se em condições integralmente adequadas quando 80% dos itens avaliados em seu interior possuem condições satisfatórias. São cerca de 16 critérios avaliados, entre eles presença e condições de funcionamento dos banheiros públicos, bebedouros, brinquedos e iluminação.
De acordo com um levantamento feito em fevereiro de 2017 pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, apenas 18,63% dos itens avaliados estavam em boas condições para uso nos 54 parques avaliados pela Fundação. Neste aqui, por exemplo, dá só uma olhada, o abandono é evidente. O Parque do Tirol, na região do Barreiro, é outro exemplo de abandono pelas autoridades. A gente tem de melhorar muito, tem de criar um espaço de convivência aí. A Prefeitura, junto com a Fundação de Parques, veio e fez uma limpeza de choque e que atendeu um pouco, né, o anseio da comunidade. Precisa ser melhorado mais. Desde que foi inaugurado em 2012, ele permanece fechado, porque, de acordo com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, faz parte dos parques construídos apenas para a preservação ambiental da fauna e flora. Seja qual for a função, moradores cobram por melhorias e lamentam a situação. Devia ter mais, assim, o povo consideração ao parque. É meio complicado para a gente ter um lazer apropriado, não tem, assim, uma estrutura para isso. Você gostaria de brincar lá dentro? Sim, gostaria. Marlene explica que existe uma conversa com as autoridades para que o Parque do Tirol seja revitalizado e se torne um lugar de lazer para a população. Mas as tratativas ainda estão um pouco lentas. O termo de cooperação já foi encaminhado, o plano de trabalho ainda não foi assinado. A gente precisa que agiliza esse plano de trabalho para então a gente batalhar com os empresários locais, né, a doação de espécies para a gente estar revitalizando o parque. A fundação responsável explicou por meio de nota que está desenvolvendo uma metodologia simplificada de monitoramento das condições dos parques, por meio da qual será gerado um indicador de qualidade das unidades. É bom lembrar também que os parques das Mangabeiras e da Serra do Curral estão fechados temporariamente por recomendação da Secretaria da Saúde, em função da prevenção da febre amarela. Nosso assunto agora é política e nossa abordagem é de um jeito simples e rápido para todo mundo ficar por dentro do que está acontecendo de mais relevante aqui em Minas. E para começar, a atual situação financeira do estado dificulta pagar salários em dia e a repassar as verbas destinadas às cidades do interior. Tanto é que a AMM, a Associação Mineira de Municípios, está acusando o governo de criar dificuldades para os municípios. Além disso, a Prefeitura de Contagem, cidade da Grande BH, conseguiu o bloqueio judicial de mais de 23 milhões de reais dos cofres estaduais por causa de uma dívida superior a 100 milhões de reais, originária do ICMS, do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O nosso comentarista, Orion Teixeira, já está conosco aqui no estúdio. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Orion, essa pressão aí intensa das prefeituras pode trazer aí dificuldades extras para o governo do estado? Olha, Inácia, a fervura ainda não chegou, está próxima. Essas dificuldades tendem a continuar enquanto o governo não colocar em dia suas contas. O presidente da MM, Gilvan Lacerda, usou palavras duras, chamou de confisco e de apropriação indébita dos recursos que os municípios usam para bancar a saúde, serviço de educação, transporte escolar. E aí também o governo contesta isso, mas estamos convivendo com isso há mais de um ano que a gente fala sobre isso aqui, né? Falamos também que mais de 150 municípios já entraram na justiça, Contagem foi o primeiro a ganhar. O Tribunal de Contas do Estado examinou o caso e identificou ali que a renúncia fiscal é um dos graves problemas do Estado e diz que vai fiscalizar isso. Dentro do governo, há uma expectativa grande de que o último quadrimestre do governo trouxe sinais de recuperação. Caso contrário, se isso não acontecer, será um ano difícil, ainda mais sendo eleitoral. Pois é, a gente tem agora a resposta do governo do estado, que pelo secretário de Estado da Fazenda, José Afonso Bicalho, nos disse aí, respondeu à AMM, a esse vídeo aí citado, inclusive pelo Orion, dizendo que o estado está em dia com os recursos e que repassou os valores referentes ao ICMS para os municípios. Disse ainda que houve um aumento de 500 milhões de reais em função do programa Regularize, um esforço do estado para aumentar a arrecadação tanto do governo quanto dos municípios. Bom, Orion, a gente muda de assunto agora. Vamos falar sobre a suspensão da posse da ministra do Trabalho, Cristiane Brasil, por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que aceitou uma ação popular impedindo que ela assumisse o cargo. Cristiane Brasil foi condenada em uma causa trabalhista movida por um motorista que trabalhou para ela. Orion, para a gente fazer um paralelo aqui em Minas, nós estamos
aí com toda essa história envolvendo o diretor do Detran, que também teve uma situação curiosa que nos chama a atenção em relação a desrespeito a leis de trânsito. Logo ele, que é a liderança máxima do Detran aqui em Minas. E temos a ministra, que ainda não conseguiu tomar posse por conta dessa decisão judicial. Você está percebendo o quê? Um movimento aí, governo federal e governo do estado tinham que rever como escolher as lideranças, os representantes nos órgãos? Inácia, do ponto de vista do Estado de Direito, há o direito de defesa para todos. Os cidadãos são iguais. Agora, do ponto de vista político, da administração pública, nem o ministro, a ministra nomeada, nem o chefe do Detran são pessoas comuns. Ela será ministra do Trabalho e foi condenada por descumprir a legislação trabalhista e terá que conduzir a reforma trabalhista também. Ele é chefe do Detran, foi punido aí com a carteira recolhida com 120 pontos negativos e terá que fiscalizar e punir os infratores. Então é um desgaste grande e desnecessário. Você já deve ter ouvido aquela história, né? Tem que dar o exemplo, não é? Exatamente. A gente não aprendeu isso desde criança? Pois é. Bom, e mantendo para vocês aí a nossa promessa de antecipar os nomes que vêm sendo cogitados para disputar o governo de Minas nas eleições deste ano, hoje a gente fala do deputado federal Júlio Delgado, do PSB. Delgado é de Juiz de Fora e já foi aí candidato ao governo de Minas pelo PSB em 2014. Nós já falamos aqui de um outro candidato do mesmo partido, o ex-prefeito Márcio Lacerda. Orione, a pergunta é, Lacerda é o nome mais forte do PSB ou o Júlio tem alguma chance? Olha, o deputado Júlio Delgado Federal, ele é um dos mais ativos, mais atuantes e combativos de Minas Gerais no Congresso Nacional. Mas falta a ele duas coisas importantes. Apoio partidário, então ele não tem esse apoio dentro do partido para ser o candidato. E falta apoio político para se eleger. Então não deverá ser candidato Júlio Delgado. Provavelmente, se o PSB tiver candidato, será então o ex-prefeito de Belo Horizonte. Ok, obrigado, Orion. E até semana que vem. Prazer. Os mais de 630 mil profissionais que se inscreveram para serem designados na educação em 2018 devem ficar atentos, pois começa na próxima semana a escolha das vagas online. Os candidatos aos cargos de professor, especialista, orientador, assistente técnico e auxiliar de serviços, todos da educação básica, devem se cadastrar presencialmente entre os dias 15 e 24 de janeiro nas escolas em que desejam atuar. Há 100 mil vagas disponíveis. O acompanhamento do cronograma deve ser feito pelos candidatos por meio do site designaçãooficial2018.educação.mg.gov.br. Muitos pais já começaram a pesquisar os itens de material escolar dos filhos para economizar. Outros já estão até comprando. Aqui na capital, a variação de preços chega a 400%. Além de avaliar o valor de cada produto em papelarias diferentes, os consumidores precisam ficar atentos aos pedidos feitos pelas escolas, já que material de uso coletivo, por exemplo, não pode entrar na lista. Hora de saber quanto vai custar o material escolar dos filhos. A lista toda fica mais ou menos em R$900. Um filho só, 6 anos, muito caro. Adriana procura marcas mais baratas na compra do material de 2 crianças. Eu escolho marcas boas, né, mas não essas mais famosas, porque a diferença é grande, chega a ser metade do preço. Uma alternativa para economizar é fazer uma pesquisa em pelo menos 3 locais. Dá trabalho, toma tempo, mas vale a pena. A variação de preços é grande e em alguns produtos pode chegar a 400%, segundo uma pesquisa feita em 11 papelarias e livrarias aqui da capital mineira. É o caso da lapiseira de 5 milímetros, que varia de R$ 5,90 a R$ 29,90. A cola branca de 40 gramas custa de 90 centavos a R$ 3,90. Variação de 333%. Raquel já foi em 4 lojas, gastou pouco mais de R$ 300. E se não fosse a pesquisa, calcula que teria pago o dobro. Eu estou comprando um pouco em uma loja, um pouco na outra, porque eu acho muita diferença de preço. Eu vi esse caderno de R$ 3,00 e comprei por 5. O movimento também é grande nas livrarias que aceitam livros usados. Compra, vende, troca, novos e usados, troca 1 por 1, 2 por 1, depende da edição, fazemos qualquer negócio. Tatiana encontrou todos os livros da lista entre os usados e ainda vendeu os da filha para ajudar na conta. A compra ficou em R$ 500, metade do que gastaria se o material fosse todo novo. A gente tem que buscar alternativa, né, para diminuir o valor dessa lista. Janeiro é um mês muito apertado, IPTU, material escolar, tem que achar um caminho e nós encontramos. Os pais precisam ficar atentos aos pedidos considerados abusivos pelo PROCON. A escola não pode exigir marca ou definir o lugar da compra. Também é proibido exigir material de uso coletivo, como produtos de higiene e limpeza. Tem muitas formas dos pais economizarem. Ele pode fazer um grupo de pais
de troca de livros, um bolsão de troca de livros na própria escola. Ele pode fazer um grupo pela internet, um WhatsApp de troca de livros. Não pode ficar acomodado, né, aceitando a situação como está. Eu faço agora uma correção. O deputado federal Júlio Delgado não foi candidato ao governo de Minas em 2014, e sim o pai dele, Tarcísio Delgado. E você vai ver a seguir, agora é lei. Aparelhos de ar-condicionado em edifícios de uso público e coletivo precisam ter um planejamento de manutenção. O anel rodoviário de Belo Horizonte terá restrições ao tráfego de veículos pesados, uma primeira etapa de medidas preventivas contra graves acidentes. É o que ficou decidido em uma reunião que aconteceu na tarde de hoje entre a Prefeitura da capital e representantes da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a concessionária Via 040 e o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela. O ministro autorizou a continuidade dos estudos que estão sendo feitos em conjunto pela BH Trans, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Rodoviária Federal e que deverão ser concluídos até o mês de março. Ele informou também que os projetos para as obras de conclusão definitiva dos problemas do anel rodoviário continuam em andamento. Após a finalização deste estudo, serão definidos os horários da restrição e também uma rota alternativa para o tráfego desses veículos. E o despejo das famílias que vivem na comunidade Vila Esperança, entre o anel rodoviário e a Avenida Tereza Cristina, no bairro Betânia, região oeste da capital, foi suspenso. Depois das manifestações ocorridas no início da semana no anel, o Tribunal Regional Federal considerou que o despejo deve acontecer com a garantia de um plano de remoção e realocação. A decisão liminar anterior concedida à Via 040, a concessionária que administra o trecho, previa o despejo das famílias até o dia 31 deste mês. De acordo com a Via 040, o motivo da reintegração de posse era para garantir a segurança de usuários da via e dos próprios moradores. A concessionária disse que ainda não foi notificada e, por isso, não vai se pronunciar sobre a suspensão. A falta de manutenção do ar-condicionado pode provocar infecções e alergias respiratórias graves. No verão, as doenças aumentam porque o uso do equipamento, tanto no carro quanto em ambientes fechados, é mais frequente. Uma lei foi sancionada pelo presidente Michel Temer, tornando obrigatória a manutenção de aparelhos de ar-condicionado em edifícios de uso público e coletivo. Quando os problemas respiratórios se repetem no ambiente de trabalho, pode ser um sinal de que é hora de o ar-condicionado passar por uma limpeza. Eu já começo a sentir alguns obstrução dos canais porque eu tenho sinusite. Então eu sinto um pouco de náuseas, um pouco de tonteira por causa da sujeira do ambiente. O equipamento está muito sujo e quando o técnico tira a parte da frente, a situação está pior ainda. Está muito sujo assim, porque a gente já não dá manutenção há um ano. O ideal é a cada 6 meses. Um sistema de ar-condicionado sem manutenção, como este, é um ambiente propício para a proliferação de fungos e bactérias. O ar refrigerado contaminado por micro-organismos pode provocar crises alérgicas, rinite e pneumonia. A bactéria Legionella é encontrada principalmente na parte interna do ar-condicionado, que é úmida. Os sintomas principais, vamos dizer, de um quadro infeccioso seriam a tosse e aí evoluir para um quadro de mal-estar, de falta de ar, febre, calafrios. Pneumonia é um quadro que pode se tornar um quadro grave, levar a insuficiência respiratória até o óbito, né? Uma lei que ainda precisa ser regulamentada tornou obrigatória a execução de um plano de manutenção e controle de aparelhos de ar-condicionado em todo o país, em edifícios de uso público e coletivo. Vai ser preciso obedecer parâmetros de qualidade do ar em ambientes climatizados, principalmente em relação aos poluentes, umidade, temperatura, taxa de renovação e grau de pureza do ar. O custo médio de manutenção varia de R$ 200 a R$ 600. Quem já tem o equipamento instalado terá um prazo de 180 dias para cumprir a lei a partir da data da regulamentação. Esta empresa de comunicação visual tem 3 equipamentos. O dono gostou da novidade. Todo mundo ganha com isso, né? Com bem-estar, saúde. E veja a seguir os cuidados que você precisa ter para proteger a pele neste verão. Nessa época do ano não dá para fugir do sol. Por isso os cuidados com a pele são fundamentais. Ele esteve sumido nos últimos dias, é verdade. Mas agora o sol está brilhando mais do que nunca aqui na capital mineira. E nesta época, o que mais combina com ele é sair de casa, pegar uma piscina, aproveitar o verão. Mas toda essa exposição ao sol também traz um problema.
a grande maioria das pessoas esquece a importância de proteger a pele. A falta do uso do protetor solar, por exemplo, pode trazer sérios problemas à saúde. A consequência mais imediata de uma exposição intensa e inadvertida ao sol é a queimadura solar, né? Então é aquela pessoa que fica muito vermelha, que pode ter queimadura até com bolhas, né? E pode atingir uma área extensa do corpo, gerando um quadro até mais grave de insolação. Fora disso, a gente tem que lembrar que essas exposições ao longo do tempo podem levar a um envelhecimento precoce da pele e até mesmo ao surgimento do câncer da pele. A Thalita literalmente sentiu isso na pele. Ela frequenta o clube com frequência e, como está de viagem marcada, quis pegar uma corzinha. Não se protegeu e o resultado não foi o esperado. Não me cuidei muito em relação ao meu corpo, porque fiquei 1h30 no sol e não passei protetor solar para me proteger. Cuidei bastante do rosto e me esqueci completamente do resto. E com isso descasquei, ardeu muito, aí tive muitos problemas, me impediu de dormir bem à noite. Então foi bem complicado mesmo. A dermatologista lembra que, além do protetor, outros cuidados são importantes, não só para quem vai ao clube, mas também para quem faz exercícios ao ar livre. O recomendado é que se use um fator de pelo menos 30, porque na verdade quando a gente aplica o filtro solar, a gente aplica uma camada mais fina do que a que o laboratório usou para testar e determinar aquele fator. Então o fator recomendado é 30. A gente deve passar o filtro solar no corpo todo antes de ir para o clube e no clube ou jogando bola ou fazendo uma caminhada. Enquanto você permanecer exposto ao sol, você deve reaplicar mais ou menos a cada 2 horas. Além das queimaduras, lesão mais comum na pele durante o verão, a época também é propícia para micoses e manchas na pele. Nessa época do ano a gente tem que lembrar de tomar muito cuidado com o manuseio de limão, evitar os bronzeadores caseiros, que é muito frequente, todo ano a gente avisa, todo ano a gente vê, e realmente evitar o sol naquele horário de incidência maior, em que esse efeito pode ser mais intenso, que é exatamente no horário aí de 11h30, meio-dia até as 3 da tarde. Mas tudo isso pode ser prevenido. Por isso é importante anotar as dicas da dermatologista para você curtir o verão da melhor maneira. A Thalita, por exemplo, não vai mais esquecer o protetor solar. Vou tentar me proteger muito mais, além do rosto, do corpo também. Por que levar outra queimada dessa? Não quero, por favor. E para você rever todo o conteúdo apresentado aqui no nosso jornal, acessa lá youtube.com/TV Band Minas. Obrigada por hoje, a gente se encontra amanhã. Boa noite e até lá.